Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela presença. Por favor, dá tempo. Ian. Obrigado aos encarnados e desencarnados que aqui estão. Obrigado à espiritualidade que preparou todo esse terreno com muita calma. Agora nós vamos ajudá-los serenando nossos pensamentos com muita calma, porque hoje eu tenho um irmão maravilhoso, um grande irmão que Deus me trouxe nessa reencarnação, o Claudinei, onde eu aprendi muito em poucos 2 anos, mas muito mesmo, tenho muita gratidão. Falar aqui é fácil, difícil é falar dele. Então eu tenho uma grande simpatia, a gratidão é enorme. E ele que vai agora prestar. Então nós vamos prestar muita atenção, vamos serenar os pensamentos, deixar tudo que a gente chama de problema daquela porta para lá. Porque quando a gente sair, nós vamos ver que eles vão estar um pouco mais distantes. E aí nós vamos começar a enfrentá-los e olhar para eles de uma outra maneira. Tá bom? Pai amado, queridos irmãos, muito obrigado, espiritualidade, mais essa oportunidade, que aqui estamos todos juntos, mestre, voltados a Ti, nos Teus caminhos, nos Teus braços, agradecendo sempre a Ti, gratidão enorme, que abençoa o nosso irmão Claudinei, seus mentores e todos os mentores que aqui estejam e que ainda estão por vir nessa apresentação, onde vamos aprender muito, com certeza, prestem muita atenção, pois obsessão tem um início, um meio e um fim, onde você escolhe, é o seu livre-arbítrio, da sua opção, e aqui você aprende, que assim seja. Que assim seja. Só para aparecer, né? Eu sempre esqueço, eu esqueço todo o protocolo. Desculpa, gente, eu esqueço todo o protocolo, não sou pessoa que estou aqui. Então. Já, senhor. Eu não, falta mais coisa. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Não? Alguém faz aniversário dia 21? Dia 12? Dia 3? Você fez, madame. Vai. Fala o número. Ganhou o segundo. 1, 2. Maravilhoso. Invertendo dia 4. Somando tudo, dia 4. Quem faz dia 4? 3. Esse mês ninguém fez aniversário mais? Ah, lá. Por favor. Agora, vou pedir para o Júnior, por favor, pode vir aqui do lado do seu Claudinei, fazer a prece, por favor, aqui. Os dois aqui, vem cá. Já que é para ser diferente, que sejamos. Pode fazer, Júnior. Boa noite, meus caros irmãos e irmãs. Momento de serenar os ânimos. Problemas porta para fora, agora para dentro. Vamos cerrar os nossos olhos. Agradecemos a oportunidade de cá estarmos reunidos em nome de Deus. Agradecemos a oportunidade de estarmos encarnados, de estarmos com saúde, de estarmos em condições de ajudar e ser ajudados. Que estamos aqui para servir e não para ser servidos. Que estamos aqui para ser instrumento do Mestre, instrumento da espiritualidade, colocando-nos a serviço da obra maior. Pedimos tolerância para com as nossas imperfeições, para com as nossas dificuldades, solicitando que os eflúvios aqui produzidos possam ser destinados às pessoas que se encontram em nossos lares, às pessoas que se encontram enfermas nos hospitais, às pessoas que se encontram nos presídios, todos carentes do vosso amor e do vosso conhecimento, ó Mestre. Pedimos também orações ao nosso irmão que irá fazer a nossa exposição. Que seja este também iluminado e alcançado pelos vossos amorosos braços. Solicitando sempre ombros mais fortes e nunca cargas mais leves. Que seja feita a vontade do Pai e não a nossa. Que assim seja. Que assim seja. É vosso, meu caro. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez eu tenho o prazer de vir falar com vocês
não sou muito esperto no assunto, mas é algo que sempre tem me incomodado, porque eu vou falar para vocês hoje sobre obsessão. Porque como a maioria das pessoas, a gente sempre pensa que o obsidiado é aquele obsidiado que tem na Bíblia, que Jesus precisou, os apóstolos nem conseguiram, Jesus que precisou expulsar esse obsessor, aquele demônio, e a gente vai percebendo, porque a coisa é muito diferente. Quando na questão 459 do Livro dos Espíritos, é perguntado se influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, olha a resposta que a espiritualidade nos dá. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E a gente, que é metido a crente, mas às vezes a gente fica pensando assim, mas será? Não, porque, poxa vida, eu tomo conta de tudo, eu sei certinho o que está acontecendo comigo, eu conheço da doutrina. Conheço pouco, porque quando a gente vai estudá-la, a gente aprende que os espíritos que nós, entre aspas, chamamos de maus, na verdade, eles são maus, mas não são ignorantes. Muitas vezes são inteligentes. Aliás, muitas vezes são inteligentíssimos, sutis, espertos, sabem trabalhar de tal modo que descobri que muitas vezes, em muitos comportamentos nossos, a gente nem sequer percebe que está sendo obsidiado. E a gente vai estudando diversos casos de obsessão e vai vendo, puxa, agora a gente entende a importância do orai e vigiai. A gente pensa que a gente está, não, eu estou sempre atento, eu estou sempre esperto, não me pega não. Pega de um jeito fantástico. Porque eu tenho trabalho sobre obsessão, né? Por exemplo, obsessão, causa, sintomas e tratamentos, é este que eu estou falando para vocês. Obsessão, obsessor, obsidiado e o processo obsessivo, o segundo. Obsessão com técnicas de obsessão, aonde a gente aprende que os obsessores, eles não são capazes de incutir uma ideia na gente de maneira nenhuma. Eles não têm esse poder. Eles simplesmente aproveitam de um pensamento, de uma característica nossa, de um pensamento central nosso, né? De uma maneira que nós pensamos, sentimos ou agimos constantemente. E aí, por exemplo, ele não é capaz de fazer o Júnior chegar num lugar e xingar todo mundo e brigar, porque o Júnior não é desse tipo de pessoa. Obsessor nenhum vai fazer o Júnior xingar alguém. Mas, por exemplo, ele descobre que o Júnior é muito avarento, que o Júnior gosta de dinheiro. O que ele vai fazer? Vamos perturbá-lo aí. É aí que nós temos que atacar, porque não adianta mandar o Júnior fazer outras loucuras que ele não vai fazer. Entendeu? Então, na verdade, somos nós que atraímos esses obsessores. Obsessor nenhum vem à toa, o Claudinei está ali, eu vou obsidiar ele. Estou aqui folgado. Não. Ele tem algo em mim que deverá atraí-lo. Então, nós vamos ver nos tratamentos, quando se fala qual é a melhor maneira de afastar os espíritos, entre aspas, maus, só tem um jeito, atrair os bons. Certo? Então nós vamos, esses trabalhos que eu tenho de obsessão, que eu estudo, obsessão na família, que eu também tenho um separado, que é muito interessante, a maneira como eles nos perturbam em casa, quando eles querem disseminar, né, a desavença toda. Então, gente, você deve estar perguntando, obsessão, o que é? Obsessão espiritual é uma relação prejudicial que se estabelece entre pessoas e espíritos. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que a obsessão é a ação persistente de um espírito mau sobre uma pessoa. Mas são sempre espíritos que se encontram em estágios inferiores, que procuram dominar. Porque os bons não fazem isso de jeito nenhum. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus, né? E os bons, eles nos orientam. Se nós não os escutamos, aí eu entendi por que quase que sempre nós poderíamos dizer que são eles que vos dirigem. Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos reagir contra qualquer tipo de obsessor. Né? Então,
Os bons aconselham, combatem as influências dos maus. Agora, já os maus, pelo contrário, eles se agarram na gente e procuram conseguir, eles até conseguem nos prender. Nós já estudamos, a maioria de vocês aqui que frequentam, eu vejo bastante tempo a Casa Espírita, nós frequentamos e moramos num oceano dentro do universo que nós sabemos, aquele fluido universal. Um oceano no qual todos nós estamos mergulhados. E, através dele, nós nos comunicamos tanto com encarnados quanto com desencarnados, e na forma de pensamentos, de ações, de palavras. E é dessa forma que se estabelece o processo obsessivo, porque a nossa consciência, a nossa mente está aberta às informações, né, dos espíritos que nos rodeiam. Agora, depende de nós, queremos ouvi-lo ou não. É como uma estação de rádio. Você está escutando a banda, mas você não quer mais escutar a banda, você que mude de sintonia e ponha numa outra rádio. Assim somos nós, né? Então, os espíritos procuram nos obsidiar através dos nossos vícios, dos nossos hábitos nocivos, da nossa alimentação, do nosso comportamento sexual, os vícios ou paixões destrutivas. Ou seja, eles pegam esse sentimento nosso que toda hora a gente está pensando de ruim e só põe mais lenha na fogueira. Só joga mais gasolina na fogueira e faz a gente mudar completamente o nosso comportamento. E depois, é claro, existe a mais famosa de todas as obsessões, que é a obsessão de influência negativa ou destrutiva, que o invisível exerce sobre uma pessoa encarnada. Nesses casos, a obsessão começa quando o espírito quer se vingar de alguém que o fez sofrer, nessa vida ou em outra. Daí a importância do ensinamento do Mestre: reconciliar-vos com vossos inimigos enquanto estáis com ele a caminho. Porque é muito mais fácil. Nós estamos evitando um obsessor, um inimigo mais tarde, né? Então, a obsessão pode ocorrer por uma influência negativa por parte dos espíritos que ainda não compreenderam a ação da morte sobre o corpo material e eles acreditam que ainda estão vivos. Também pode acontecer que espíritos, mesmo conscientes da sua condição de espíritos desencarnados, eles não querem deixar aquele ambiente que eles viveram, que eles conheciam, ainda estão presos naquilo, né? Também tem aqueles espíritos que frequentemente têm somente o desejo de fazer o mal, porque como ele sofre, ele deseja fazer os outros sofrer, porque ele tem prazer nisso. Ele tem uma espécie de prazer em humilhar a gente, as pessoas. E é interessante notar que depois dessas observações, ainda temos no livro dos médiuns mais uma informação que eu achei muito interessante de um tipo de obsessor. No item 246, o Kardec nos informa que existem espíritos obsessores que não são maus, que são até mesmo bons, mas eles são dominados pelo orgulho, que ele diz, do falso saber, e eles têm suas ideias, seus sistemas sobre ciência, sobre economia social, sobre moral, sobre religião, sobre filosofia, e eles querem impor esse seu modo de pensar, essa sua opinião, a outras pessoas. E por isso, eles procuram então médiuns que são suficientemente crédulos, né, para que os aceitem de olhos fechados, fascinando-os e impedindo esses médiuns de discernirem o falso do verdadeiro. Por isso, vem aí a importância de quando recebemos qualquer tipo de comunicação espírita. Já nos foi alertado por João: não creiais em todos os espíritos, né? Porque se tem um espírito falando na cabeça da gente, verificai antes se eles vêm de Deus. Isso é muito importante, né? Nós vamos falar um pouco disso. Então eu vou dizer para vocês agora as causas mais comuns da obsessão. Obviamente, eu vou falar para vocês das causas espirituais, mas existem também causas psiquiátricas, causas biológicas, ou seja, alterações cerebrais, genética, fatores ambientais, fatores psicológicos, ou seja, doenças nossas, problemas nossos aqui da Terra, que sobre isso eu vou deixar para outros assuntos, né, de pessoas mais aptas do que eu a falar sobre isso.
Mas, porque é interessante, às vezes a gente vê uma pessoa, está obsidiada, precisa fazer um tratamento espiritual. Às vezes não tem nada de espiritual ali. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. Mas as causas de obsessões espirituais vêm, como já disse para vocês, vingança pessoal, destro de vidas passadas, o prazer em fazer o mal, ele sofre e quer ver os outros sofrer. Por ódio ou inveja do bem, o obsessor procura desvirtuar, então, todos aqueles que procuram o progresso espiritual. Aí eu queria fazer uma ponderação. Eu não tenho tanto tempo de espiritismo, mas já vi muitos trabalhadores da seara do Cristo dentro da doutrina, médios promissores, trabalhadores árduos da doutrina e que abandonaram o trabalho, abandonaram a casa espírita porque não souberam perceber, né, a obsessão que os rodeava. Porque o obsessor, se ele vier aqui na casa espírita, se o Claudinei não faz nada, ele está lá num canto, vem aqui assim e fica quieto, ele não vai me perturbar. Ele vai chegar e falar, peraí, tem um tal de Vado lá, ó, que é um cara que está desenvolvendo muito, ele está se elevando muito, está trabalhando muito na doutrina, nós precisamos dar um jeito de acabar com essa festa dele, ele está perturbando o nosso trabalho no mal. Está me incomodando o nosso objetivo aqui. É ele que eles vão tentar pegar. Então tem muitos trabalhadores ativos da casa que são objetos desse tipo de trabalho do mal, dos espíritos obsessores, e que se afastam, ou que agem de alguma maneira, fazem alguma coisa errada, mas e que talvez por vergonha ou por incompreensão, às vezes até não dele, até dele ou de algum outro irmão que não reconhece disso, e deixa que um trabalhador desse vá embora. Não percebendo que muitas vezes ele foi vítima de uma obsessão e ele precisa, muito mais do que se distanciar de nós, trabalhadores da casa, mas ele precisa muito mais se aproximar, né? E os trabalhadores precisam trazer esses tipos de irmão para que ele tenha mais uma oportunidade. Porque errar, todos erramos. Nenhum de nós somos perfeitos. Também tem aquela causa que é por ideologia ou causa contrária. É interessante isso daí, porque é quando um espírito obsidia uma pessoa, mas ele não tem nada a ver contra essa pessoa. Mas porque essa pessoa está associada a um determinado grupo ao qual o obsessor é antipático. Pode ser qualquer tipo de casa religiosa, né? Qualquer tipo de trabalho benemérito que ele desenvolva num determinado ramo, o obsessor detesta aquilo. Então, poxa, o Claudinei está fazendo esse trabalho assim, assado, desenvolvendo no bem, propagando, falando só de Jesus, do Evangelho, auxiliando as pessoas, orientando as pessoas. Vamos dar um jeito de... Eu não tenho nada contra ele, mas nós não podemos deixar ele participar daquele grupo. Nós temos que dar um jeito de tirar ele de lá. Eu já li e estudei casos que trabalhadores da doutrina, depois na desobsessão foi descoberto que os obsessores chegaram, como não conseguiam obsidiar esse trabalhador benemérito da casa, o que eles fizeram? Obsidiaram o chefe dele de tal maneira que ele fizesse que ele fosse transferido para uma outra cidade onde não tinha sequer um centro espírita. E depois foi descoberto. Olha como que é o tipo de obsessão. Nós vamos ver as coisas... Gente, é impressionante a sutileza com que eles agem e a esperteza com que eles agem, né? Mas nós vamos perceber uma coisa. Todos os tipos de obsessão, na verdade, estão vinculados a algum tipo de falha moral nossa. Portanto, se é assim, para que uma situação obsessiva melhore, é preciso mudar o todo. Precisa mudar a postura tanto da pessoa encarnada quanto do espírito desencarnado que está obsidiando. Num tratamento desobsessivo, é tratado os dois, obsessor e obsidiado. Certo? Porque muitas vezes a gente acredita que o obsessor tem que deixar porque nós somos vítima. Mas nós temos a nossa parte de responsabilidade. Nós não podemos nos isentar dela. Muitas vezes as pessoas procuram o centro espírita pensando, eu vou lá, eu vou fazer um tratamento, eu deixo lá o obsessor, a obsessão,
Né? Como se a obsessão fosse um pacote, que ele chegasse, entregasse aqui, fosse embora, estou livre. Então eles ficam surpresos quando eles vêm fazer esse tratamento, quando dentro da casa espírita lhe dizem, vem cá, vamos abrir esse pacote junto, vamos verificar o que tem aí dentro. Vamos ver o que você pode fazer para resolver essa situação. Porque ele não sabe que, na verdade, ele comprou esse pacote. Na verdade, ele atraiu esse obsessor para ele. O obsessor não veio de graça. Ele vai descobrir, então, que é necessário a transformação dele, a colaboração dele, né? Porque a obsessão, ela não isenta a pessoa, a desobsessão, ela não isenta a pessoa de fazer a parte dela, o esforço dela, né? Não isenta ela de uma mudança de pensamentos e de atitudes. Aí eu costumo dizer, até em tom jocoso, aquela bendita reforma íntima que toda reunião a gente escuta falar. Se nós não nos transformarmos e não mudarmos, não adianta nada. Eu costumo dizer, o sujeito vem fazer um tratamento desobsessivo, porque ele bebe demais, e eu já lidei e tratei um funcionário meu, obsidiado na obra, conversei com o espírito na obra, bebendo, procurei salvar, o espírito falou, não adianta, você tira ele daqui, eu vou levar ele lá e vou fazer ele beber de novo. Então, você vem aqui na casa, faz um trabalho de desobsessão porque você está bebendo demais. Você sai daqui, passa no boteco, toma uma talagada de cachaça, não tem jeito de você curar, você não vai curar nunca. Está perdendo seu tempo. É preciso que nós façamos a nossa parte e o nosso esforço. Então, gente, a irmã Sheila, ela muitas vezes já nos diz, ela tem 10 sinais de obsessão espiritual que já vamos adiantar, porque é muito importante. Muitas pessoas perguntam, quais são os motivos que levam à obsessão? A irmã Sheila nos relaciona alguns sinais de alarme de obsessão, né? Para a gente perceber os sintomas, ou sei lá, os motivos que a gente estão perturbando a gente. Por exemplo, quando nós entramos na faixa de impaciência, porque a impaciência pode atrair espíritos que estejam na mesma faixa de irritação. Como eles aproveitam uma característica nossa para nos obsidiar, eles simplesmente põem mais lenha na fogueira, então é fácil. Quando ele quer fazer o Claudinei fazer uma besteira, porque o Claudinei não tem paciência para nada, é desesperado para tudo, fica nervoso com tudo, vamos atacar aí. Vamos fazer ele chegar no trabalho dele, chegar para o chefe dele e falar, o bicho ficar nervoso, impaciente, brigar lá, que nós conseguimos fazer ele cair fora. Vamos fazer uma reunião que ele vai na casa espírita, vamos fazer ele perder a paciência ou perder um monte de gente lá, que o pessoal talvez manda ele embora. A pessoa não percebe isso. Nós que trabalhamos na casa espírita, que frequentamos a doutrina, nós temos obrigação de saber isso para entender o que acontece conosco e com aqueles que nos cercam. E aqueles que trabalham em reuniões de desobsessão, principalmente. Né? Eles têm que saber analisar todas essas causas, esses problemas. Também quando nós acreditamos que a nossa dor é maior, então só ficamos lamentando, né? A queixa, quando nós julgamos que tudo é maior para nós do que para outra pessoa. Principalmente quando é coisa negativa. Isso só acontece comigo. Está aí uma chance boa da gente fome. É isso mesmo, você está certo. As coisas só acontecem com você. Tudo que vai até te jogar numa depressão violenta. Então, a gente tem que tomar cuidado. Também é sinal de alarme quando nós passamos a ver ingratidão, diz a Sheila, dos amigos, porque nós estamos valorizando muito a nossa... Pô, eu trabalho tanto lá na casa espírita, ninguém reconhece, ninguém dá valor. Está mexendo com o nosso orgulho, a nossa arrogância. E o orgulho e a ambição é a origem de todos os males, nós sabemos disso, né? Então, também é sinal de alarme, né, quando a gente vê maldade na atitude das pessoas, das nossas relações, acreditando que todo mundo quer nos prejudicar. Ah, o Claudinei é assim? Toda hora ele acha, tudo que você vai falar para ele, fala que só quer ferrar, só quer prejudicar o Claudinei, vamos pôr isso na cabeça dele, é isso mesmo. Às vezes o amigo está ali te aconselhando, quer te ajudar, mas você fala, não, ele só quer me prejudicar, não quer me ajudar em nada, só me critica. Então, quando comentamos o lado menos feliz da outra pessoa, ou seja, quando somos maledicentes, fofoqueiros, um português bem claro, né? A Sheila é de uma sutileza, de uma delicadeza tremenda. Ela diz assim, quando comentamos o lado menos feliz das outras pessoas, achei tão bonito o jeito dela falar, né? Então, também outro sinal de obsessão é quando a gente fica reclamando apreço, reconhecimento, porque isso mexe com o nosso orgulho, né?
Quando nós supomos... Você já viu, tem empresa que a gente conhece, muitas pessoas que a gente trabalha dentro da empresa, que a pessoa fala que está trabalhando demais, está sendo excessiva, está sobrecarregada e ninguém auxilia ela. Até que chega um ponto, o obsessor fala, aí, vamos pôr isso na cabeça dela, até ela chegar no chefe e ficar brava com o chefe, que só ela está trabalhando, e começar a falar mal daquele, que no fim o chefe vai acabar despedindo ela. E nós conseguimos com que ela se afaste daquele lugar. Olha, gente, vocês não fazem ideia como que é. Depois eu vou dizer alguns modos para vocês, que é muito bacana desses exemplos, né? Quando a gente tenta fugir da gente mesmo através do consumo de álcool, de entorpecente, né? Substâncias essas que obviamente atraem espíritos inferiores, né? E a enfermeira Sheila ainda termina nos dizendo, ó, remédio, toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de ampararmos-nos no socorro da prece ou na luz do discernimento. A prece, gente, é a melhor coisa que tem para nos ajudar. A prece é que nos aproxima do Pai. Então, para nós nos protegermos, nós temos que prestar atenção nas nossas atitudes diárias. Como estamos conduzindo nossos pensamentos, nossas ações. E eu gosto muito quando o Vado fala que assim, é difícil, todo mundo acha que é difícil. É questão de treinamento, é questão de insistir. Eu sei que não é fácil a gente manter um pensamento positivo e firme toda hora. Mas peraí, o importante é a gente reconhecer, opa, estou errando aí, o que eu estou pensando assim? Vai para lá. Irmão Bezerra, me ajuda. E eu peço sempre para ele, né? Porque eu devo a vida a ele, então eu peço sempre ajuda para ele. Irmão Bezerra, em nome de Jesus, me ajuda. Tá? Então é muito importante, porque os nossos pensamentos, nos ensina a doutrina, devem permanecer em modo de oração, no emprego construtivo das nossas horas, na leitura sadia, no trabalho criativo, para que nós não deixemos espaço para a infiltração de pensamento negativo que chega do outro lado da vida. Todos vocês já ouviram dizer, cabeça vazia é casa do diabo. Isso é ditado antigo, né? Até na roça os caras falam isso. Dá ocupação para ele. Cabeça vazia é casa do diabo. Tem que estar pensando alguma coisa útil, fazendo alguma coisa útil. Isso parece um conselho... eu estou cansado de saber disso. Mas todos nós fazemos isso até com os nossos filhos. As pessoas que nos rodeiam, a gente ajuda. Né? Então, além disso, eu vou acrescentar agora mais causas. Que é essa daí, por exemplo, é cabeças e mãos desocupadas. Não tem como, você só vai arrumar a cabeça, só vai arrumar encrenca. A palavra, tudo isso são motivos, são ferramentas usadas pelos obsessores para nos perturbar. A palavra irreverente, a conversa inútil, fútil, prolongada, a atitude hipócrita, o gesto impaciente. Gente, cada um disso daqui dá para a gente ficar 1 hora falando. A inclinação pessimista, a conduta agressiva, o apego demasiado a coisas e pessoas, né? O comodismo exagerado, a solidariedade ausente, aquele espírito de caridade. Né? Então, a pessoa já é uma pessoa agressiva, uma pessoa irritada, brava, tudo quer brigar. Vamos pegar aí, vamos fazer ela chegar lá quer me perturbar lá no trabalho? Vamos tirá-la daquele grupo? Vamos lá, vamos fazer o cara chegar e falar umas besteiras para ela, que ela vai explodir, vai xingar, vai brigar e no fim vamos mandar ela embora. E isso vale para a nossa casa, no nosso lar, no meio da nossa família, na casa espírita, onde for. A gente tem a obrigação de conhecer isso. Então, essas são as causas. Agora, como que a gente reconhece que a gente está sendo obsidiado? Gente, eu achava assim, falei, será que precisa reconhecer? Agora vocês vão ver como a gente é obsidiado o tempo todo. Aí você entende, quase que são eles que vos dirigem. Como eu disse, o espírito bom, né? Ele é sutil, ele nos orienta e nos deixa livre, se nós quisermos atender ou não. Ele fica lá esperando. Portanto, quando a gente fala, meu Deus, me ajuda, que eu só fiz besteira. Aí ele vem. Agora, o obsessor não. O obsessor é insistente, permanente. Ele quer ficar ali, ele não tem respeito ao teu livre-arbítrio, não. Ele quer te dominar. Então, esses sintomas podem ir a simples defeitos morais e reconhecer a obsessão.
até alterações emocionais, passando até por uma dominação física, chegando inclusive à completa desagregação da normalidade psíquica. O cara tá doido, tá falando sozinho, tá xingando, igual é. E às vezes não é. Agora, gente, eu gostaria de fazer uma observação rápida, que eu nem anotei aqui, porque senão o Júnior vai me puxar a orelha depois. Não é tudo isso que está aqui, pode nada disso ser obsessão, ser um problema de saúde, ser um problema físico, ser um problema material que precisa de tratamento médico, que precisa de um psiquiatra. Entendeu? É muito importante. Tudo isso aqui são causas que têm que ser analisadas profundamente. Não é porque a pessoa está assim, não, vamos curar, vamos levar ela no centro. Muitas vezes no centro ela precisa de tratamento físico. Não vai de um tratamento de obsessão. Muitas vezes ela precisa dos dois. Ou ela precisa só do físico, ou ela precisa só do espiritual, e muitas vezes, na maioria das vezes, ela precisa dos dois. Entendeu? Então a gente não pode, qualquer coisinha, falar, o fulano está obsidiado. Não é bem assim. Né? Então, na obsessão, existe sempre, como eu disse para vocês, um constrangimento. Obsessão é de constrangimento, eu brigo. Já na influência natural que diz dos espíritos, bons que quase que nos dirige, é a influência natural, passageira. Ele nos orienta e fala, agora você tem o livre-arbítrio que eu respeito, faça o que você quer. Certo? Então, gente, vamos lá. Esses sintomas todos. Eu vou falar primeiro dos médios, que eu sei que estou vendo bastante médium aqui, né? Com referência aos médios. Quando existe a insistência do espírito em se comunicar, caso o médium queira ou não. Nós sabemos, todos nós médios, né, que o médium é senhor da comunicação. É ele que controla. Se ele quiser dar passagem para o espírito falar, ele dá. Senão ele não dá. É ele quem controla. Certo? A ilusão, não obstante a inteligência do médium, mas ela impede o médium de reconhecer a falsidade ou o ridículo das suas comunicações. Às vezes dá aquelas comunicações que não tem nada a ver, umas comunicação doida, e ele acha, não, você está louco. Ainda mais que ele não reconheceu a identidade do espírito, o espírito do senhor pode parecer, não, ele veio como Bezerra de Menezes, como André Luiz, como Madre Teresa de Calcutá, sei lá eu, como um espírito muito evoluído, e não é nada disso. Olha, é uma coisa absurda que ele está falando, que um espírito desse jamais, um espírito dessa envergadura jamais daria tal tipo de comunicação. A gente tem que aprender a analisar tudo isso. Por isso a importância da análise de toda e qualquer comunicação, principalmente quando é passada para um paciente, para uma pessoa. Isso é muito importante a gente analisar. Né? Se também a crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam. Ei, comigo, você acha? Só veio, Bezerra de Menezes, André Luiz, veio ou outros espíritos famosos, a Mãe Maria, né? Sei lá, veio os espíritos famosos da doutrina. Gente, e muitas vezes está sendo enganado. E existem técnicas, existem modos da gente analisar, quando analisamos a comunicação, por exemplo, a gente saber que tipo de espírito que está ali. Um espírito elevado jamais viria numa reunião e aconselharia a fazer alguma coisa má, ou falaria algum palavrão, alguma coisa indecisa. Não tem. Jamais ele lhe constrangeria a fazer alguma coisa. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Né? Outra coisa importante que na minha casa espírita também, porque eu tenho 2 casas espíritas, não sei se vocês sabem. Eu tenho, né, o irmão Batuíra e tenho o nosso lar. Então, é importante a gente saber que evitar lá na Batuíra, então a gente fala, não elogie médium. Perigoso demais, porque você pode aguçar o seu orgulho. E aí ele se acha que, não, eu, só espírito famoso que comunica comigo, vê lá, não tem espírito ruim, isso não pode, é perigoso. É sinal de obsessão, quando ele fala, não, eu só atendo o Bezerra, só me comunico pelo Bezerra de Menezes, não dou comunicação de mais nenhum. É um sintoma claríssimo de obsessão. Certo? Quando ele leva a mal a crítica nas comunicações que ele recebe, não pode corrigir. O dirigente da reunião falou qualquer coisa, não, vamos analisar isso aí. Muitas vezes o animismo aí está muito grande, né? Porque toda a comunicação, animismo é aquela, vamos dizer assim, é aquela interferência nossa na comunicação.
Toda comunicação tem, porque ela passa por esse canal. Toda água que chega até nós, ela passa por um duto. E ela pega, se esse duto tiver sujeira, ela pega a sujeira desse duto. E se ela tiver limpo, ela vai pegar a limpeza e vem na água pura para a gente. Né? Também, ele leva a mal, então, as críticas nessas comunicações que ele recebe. Por último, também, quando ele diz a necessidade incessante e inoportuna de escrever. Ele quer escrever toda hora. Veio lá no cantinho... O médium é senhor da comunicação. Então, por isso que nós somos aconselhados, quando a gente tem que fazer algum tratamento e coisa, a pessoa vem e pede para fazer o tratamento e tal, até um passe. Se a gente puder aconselhar, olha, nós temos reunião lá no nosso lar, todo dia, tal hora, você vai lá, assiste uma palestra, vai e aí você vai receber um passe lá por dia, melhor. Porque dentro de um ambiente desse, nós estamos protegidos, nós estamos com a espiritualidade toda ali do nosso lado. Né? Não que não estejamos lá, mas nós estamos lá mais sujeitos às más influências. Certo? Então é importante. Agora, isso é em relação aos médicos. Agora, em relação a nós, o povão comum, né? Que vai. Primeiro sintoma, dificuldade de concentrar ideias otimistas. Indisposição, quando a gente tem aquela indisposição que não sabe por quê, não estou afim de nada, tá? Sabe? Uma tristeza sem razão, aparente, né? Pressentimento, acho que estou pensando, parece que vai acontecer alguma coisa, um desastre iminente. Tudo isso é sintoma também de obsessão. Pessimismos escondidos, aquela pessoa que tudo está ruim, você conversa com ela, você sai de cabeça baixa, da vontade, ela acha que eu vou me matar, porque a coisa está ruim mesmo, do jeito que eu conversei com o fulano que ele me falou. Sinal de obsessão. Aquelas irritação, pessoa que se irrita por qualquer coisa, queixa por qualquer coisa, aquelas pessoas que têm exagero de sensibilidade e aptidão para condenar quem não tem culpa. Então, tudo que você fala, tá me criticando, tá me agredindo, não sabe? Tudo isso são sintomas que você pode estar sendo obsidiado. Né? Outra coisa é pessoas que têm ou a hiperemotividade ou a agressão que chega à iminência do pranto. Né? Uma hora ela está alegre, expansiva, lá em cima. Do nada, vai lá embaixo. Cai numa depressão violenta. Não é bom. Tem que analisar isso. E isso pode ser um sintoma muito grande de obsessão. Mas pode ser também um sintoma muito grande de algum distúrbio, ou físico, ou psicológico, ou coisa que precisa de um tratamento nosso aqui da Terra. Certo? E aí eu vou acrescentar mais alguns. Sonho ruim, pesadelos frequentes, indução ao vício, instinto de agressividade além do normal, ideia de abandono da vida social ou familiar, ideia de suicídio, pessoa que ouve ruído toda hora, frequentemente tem visão de vulto, impressão que ela tem de ouvir vozes. Vamos lembrar, gente, o Kardec é taxativo numa coisa. A obsessão, ele fala, é quase sempre uma ação vingativa de um espírito. E na maioria das vezes tem sua origem nas relações entre ambos, existências passadas. Então, se hoje você é vítima, não fica chorando não. Você pode ter sido o algoz ontem, na outra passada. Tá certo? Então, esses transtornos todos, né, até observei aqui, nem sempre tem causas espirituais. Também podem ser problemas físicos, psicológicos, genéticos, biológicos, pode ser qualquer outra coisa. Como que nós tratamos a obsessão? Estamos chegando no fim. O tratamento da obsessão espiritual se baseia numa coisa: mudança de sintonia vibratória e na bendita reforma íntima. Reforma interior. Ela envolve, esse tratamento, uma abordagem integrada com passes magnéticos, prece, evangelho no lar e, fundamentalmente, a transformação moral e comportamental do indivíduo. É a parte dele. Ele mudando esse comportamento, essa moral, ele vai acabar extinguindo os pontos de sintonia com o obsessor, os pontos pelos quais ele está atraindo um obsessor. O processo de cura da desobsessão tem alguns pilares que são essenciais. Primeiro é esse, a reforma íntima. Quando o encarnado muda a sua sintonia,
o espírito obsessor perde o canal de influência. Ele perde a sintonia que está lá com o encarnado. Então ele não consegue mais. Também outro pilar, o atendimento nas casas espíritas, né? É um passo muito importante, porque na casa espírita se realizam, como nós estamos fazendo agora, palestras de esclarecimento, aplicação de passes magnéticos, radiações, água fluidificada, tudo isso que nós chamamos fluidoterapia, né? Preces. E, quando necessário, também tem as reuniões de desobsessão, que auxiliam fluidicamente tanto o assistido quanto o espírito em sofrimento. Ou seja, os dois. O espírito em sofrimento aqui, ele diz o desencarnado, o obsessor. É tratado os dois na desobsessão. E uma coisa interessante. Eu sempre vejo, às vezes, na casa espírita, falam, nossa reunião, tem um monte de gente na reunião mediúnica, tem um monte lá. Mas, principalmente na reunião de desobsessão, o número de participantes nunca deve ser excessivo. Porque não só essa reunião, como toda reunião mediúnica, exige sintonia. Os pensamentos devem estar em uníssono, né? Então, a desarmonia entre os membros da equipe prejudica a desobsessão. Inclusive, pode atrair para os participantes da reunião a obsessão. É importante, né? Porque, é óbvio, quanto mais gente, mais difícil de todos comungarem no mesmo, a harmonia, a desarmonia que ele fala, que é a harmonia mental, a harmonia de objetivo, de desejo, de pensamentos, certo? Então, é lógico, num grupo menor é mais fácil haver essa sintonia, certo? E ela rende muito mais, dá muito mais efeito, né? Outro pilar, a prece e a vigilância. A oração diária, combinada com a vigilância de pensamento e o cultivo no bem, cria uma espécie de uma blindagem energética natural, né? Então é um bloqueio, né? Isso daí é o orar e vigiar que a gente tanto ouve falar. E tem também essa abordagem integrada, que é muito fundamental. É altamente recomendado, disse esse autor que eu gostei, aliar o tratamento espiritual com o acompanhamento médico e psicológico convencional. É importantíssimo. Eu estou fazendo tratamento, lá o espírito falou que eu vou curar, eu não vou mais no médico, não. Não, gente, isso é loucura. Se um dia vocês forem fazer um tratamento espiritual em qualquer lugar, eles falarem para isso, eu digo com muito conhecimento, falarem para você, abandona o seu negócio dos médicos e fica só tratando aqui que nós vamos te curar, cai fora, vocês estão sendo enganados. Ou voluntariamente ou não. Ou a pessoa que está te orientando não sabe não tem conhecimento do assunto. Certo? É muito importante que você observe isso. Porque senão vocês vão sair daqui e falar, acho que eu estou obsidiado, porque tem hora que eu fico nervoso em casa, falo uns negócios lá, então acho que eu preciso. Não é sempre assim, não. Certo? Essa abordagem integrada é muito importante, porque o Kardec, que muito estudou, nós já estamos no finzinho, gente, ele diz o seguinte, como que ele faz esse tratamento? Por uma ação semelhante à do médium curador, exerce nos casos de doença, quando vem esse tratamento espiritual, é preciso expulsar o fluido mal com a ajuda de um fluido melhor. Isso é uma ação, né, que produz, de certo modo, um efeito reagente em tudo isso que está acontecendo. É uma ação mecânica, mas também não é suficiente. É necessário, acima de tudo, agir sobre o ser inteligente, o obsessor, com o qual se deve falar com autoridade. Sendo que essa autoridade não é porque o fulano é o prefeito, é o delegado, é o juiz, é o doutor, é o médico, é o engenheiro, é não sei quem. Não. Essa autoridade é uma só. Autoridade moral. Pode ser uma pessoa muito humilde, mas desde que ela tenha autoridade moral, ela pode, com conhecimento, conversar bastante com o espírito e fazer esse trabalho. Certo? Por quê? Isso ainda não é tudo. Que para ser livre do obsessor, é necessário convencê-lo a renunciar aos seus maus intentos, despertar-lhe o arrependimento, o desejo do bem. Por isso que numa reunião na casa espírita é tratado tanto o obsessor quanto o obsidiado. Finalizando suas observações, Kardec nos diz que a tarefa de desobsessão se torna muito mais fácil quando nós temos o concurso e a vontade das suas preces, ou seja, das preces do obsidiado. Quando ele nos ajuda, compreendendo a sua situação, ele oferece sua ajuda. Vamos rezar, vamos rezar junto, vamos
Vou tentar mudar, é muito bom, ajuda tremendamente. Eu costumo dizer uma coisa, gente, me perdoem aqueles que talvez não concordem com isso. Nem Deus ajuda uma pessoa quando ela não quer ser ajudada. Porque Ele dá a cada um segundo as suas obras. Então, quando você não colabora, você vai tomar um passe, mas você está lá com o pensamento de ódio, de vingança e de tudo. Eu não acredito nisso aqui, não. Eu vi porque a minha prima veio e me trouxe aqui na reunião, forma um guarda-chuva em cima de você, toda aquela energia positiva, boa, que é jogada em cima de você, ela corre pelo lado e não te pega. É preciso que você esteja disposto a receber. Certo? Então, gente, por último, para garantir-se contra a obsessão, nós chegamos à conclusão que é somente preciso fortificar, trabalhando a alma na sua própria melhoria, fortificar a alma. E só isso geralmente basta, na maior parte dos casos, para se livrar do obsessor. Sem o auxílio de outras pessoas ou de pessoas estranhas. O que muitas vezes também se torna necessário nos casos de subjugação, de possessão, porque aí então a pessoa obsidiada perde a vontade e o seu livre-arbítrio. Vocês vejam a importância disso, né? Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Poderia falar aqui 3 horas sobre isso. Eu resumi o trabalho de mais de 2 horas, né? Cada um desses que eu falei que eu tenho de opção, mas é muito importante que vocês prestem atenção nisso. O orar e vigiar é importantíssimo. Garanto, todos nós que vivemos em família, todos nós chegamos a ver, meu Deus, mas eu vim tão disposto, tão alegre. Cheguei em casa, a mulher falou qualquer coisa, pronto, eu já dei um estouro. Fica aquele ambiente ruim, não fica pesado, um não fala nada, o outro fica meio magoado para lá, já não conversa muito. Fica aquela... Por quê? A palavra tem energia. Então nós soltamos ali uma energia negativa, ruim, que impregna todo o ambiente através do fluido cósmico. E contamina aquilo e fica aquele ambiente chato dentro de casa. Demora para melhorar, né? E quando a gente chega feliz e consegue passar isso, a mulher, às vezes, coitada, as crianças perturbaram, ela está nervosa, você chega alegre, feliz. Não, querida, pode deixar, eu vou limpar a criança lá, eu vou catar ele, vem cá, vou passear um pouquinho com ele, vou catar o cachorro, vou dar uma voltinha com ele, fica nervosa, não. Almoço, fica tranquila. Cozinha 2 ovos aí, que eu combinei assim, cozinha 2 ovos aí que eu estou almoçado, não precisa abrir, não vou brigar com você, não. Certo, gente? Eu espero ter sido útil a vocês um pouco sobre isso, e que Deus ilumine a cada um de nós, para que possamos combater em nós todos esses vícios, essas características que atraem os maus espíritos. Isso é feito de uma única maneira, atraindo os bons. Obrigado, boa noite para vocês. Obrigada, Claudinei. Vamos aqui mais uma vez ler um recado especial da espiritualidade para a gente. Na verdade, eu falo que às vezes eu pego um texto aleatório, eu nem sabia que o tema era de obsessão, porque eu não tinha prestado atenção. Mas veio uma super combinando. Nós temos o livre-arbítrio para escolher o caminho que queremos trilhar. Cabe a cada um fazer suas escolhas e com ela arcar com as responsabilidades. Não existe somente influência espiritual, ela é grande. Mas cada um escolhe o que quer para a sua vida futura e o seu caminho. Que vocês saibam decidir com amor e responsabilidade o que realmente importa para as suas vidas. Ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Nada acontece nesse plano sem que o nosso Pai que está no céu permita. Não existe uma folha que caia sem que Ele tenha autorizado. Aceitem, ouçam, vejam e evoluam. Que Deus abençoe a todos. Possamos agora nos preparar, elevar os pensamentos, desligar do mundo e receber o passe com as melhores energias que a espiritualidade amiga traz pra gente. Que assim seja.